Boa noite a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo, Ceará e Laguaira, com o professor Dorival Júnior e o Mendonça. Vamos dar início aqui com o Del Luiz. Obrigado, Abreu. Boa noite a todos. Boa noite, Mendonça. Noite, Dorival. Boa noite. Mais uma vitória importante, né? 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana. Queria que você falasse do misto que é uma derrota no final de semana pelo Brasileiro e chegar aqui para estar comemorando hoje uma vitória, um resultado positivo, um resultado legal, 3-0, com o torcedor aplaudindo, com o torcedor apoiando. O goleiro, né, o João Ricardo, deu entrevista lá para a gente essa semana e falou: olha, quando essa torcida vem junto com a gente, é difícil segurar a gente aqui na Arena Castelão. Parte dessa situação de que quando o torcedor vem junto com o time, não vou perguntar para o Mendonça, vou perguntar para você, Dorival, que está chegando. O Mendonça, você já conhece essa torcida, você está conhecendo agora. É isso mesmo? Essa torcida leva esse time? Olha, eu acho que sempre fez a diferença. E não tem como negar uma situação como essa. Eu acho que o torcedor ele tem todo o direito da vaia, só que esperem o final da partida. Porque ninguém mais do que os jogadores querem dar um retorno ao seu torcedor, honrar a camisa que vestem, e é isso que faz com que esse grupo ele tenha sempre uma sensação, ou viva uma sensação de que coisas boas possam acontecer. Pela entrega que está existindo, pelo trabalho, pela dedicação de cada um. Então, às vezes é triste para a gente ver e ouvir, não é? Algumas coisas vindo do torcedor, porque nós fazemos por eles. Não é diferente em momento nenhum. Eu acho que não falta aqui entrega, comprometimento, dedicação dos jogadores. Mesmo nas duas derrotas que nós tivemos, olha, nós corremos até o fim, até o último instante. Prova disso é que o próprio torcedor, eu acho que reconheceu tudo isso. Foram poucas as vaias no último sábado. Então, o próprio jogador se responsabiliza em resgatar uma situação. E eu espero que nós nos recuperemos no nosso campeonato, que é o Campeonato Brasileiro. Porque nas demais competições, graças a Deus, a equipe tem dado uma ótima resposta. E o torcedor sabe disso. Ele sabe que quando ele está ao lado do time, ele é o diferencial da equipe. Ele faz com que tudo se complete. Quando não, é normal que sintamos e, de repente, essa ansiedade de fora ela acabe passando para dentro. Por isso que, às vezes, não é fácil, não é simples você administrar o próprio sentimento que o torcedor tenha. Se ele for até o final acreditando, e aí sim, no momento em que o árbitro apite, ele expresse a sua ou indignação ou a sua alegria, aí sim seria o correto. Porque tudo que nós fazemos é para o nosso torcedor. Nunca foi diferente disso. Dorival, tudo bom? Aqui é o Horácio do Jornal O Povo e da Rádio Povo CBN. Sua vitória mais expressiva dentro de casa, 3-0, segue 100% na Copa Sul-Americana, já tem 12 pontos, 3 pontos a mais do que a da campanha passada, e ainda faltam 2 jogos para terminar a fase de grupos da Sul-Americana. Eu queria que você me falasse desse momento do Ceará na competição e o quanto é esperado esse último jogo contra o Independente, já que se um empate, supondo que as duas equipes vençam seus próximos jogos, o resultado vai ficar tudo para a última rodada. Olha, a suposição ela é interessante, mas a confirmação ela é mais importante. E antes de tudo isso, nós teremos que confirmar o nosso resultado aqui dentro, para que depois, aí sim, nós nos preparemos para a última e decisiva rodada. Quem sabe as coisas possam acabar também na próxima. Então, nós temos que confiar, fazermos o nosso papel, buscarmos o nosso melhor resultado, como foi hoje. Eles foram felizes do outro lado e fizeram um resultado ainda maior. Ótimo. Vamos entender e com certeza vamos também procurar fazermos o melhor para que o nosso resultado, ele de repente, ele possa ser decisivo já na rodada seguinte. Então, eu acho que essa é a nossa preocupação. Do contrário, tudo que foi conquistado até então acaba perdendo o seu valor em razão da decisão na última rodada, em que, em apenas uma partida, nós decidiremos a sorte de duas equipes que, com certeza, por estarem num grupo onde estão disputando
uma vaga, poderiam, quem sabe, estarem classificadas se cada uma delas estivesse em grupos separados. Então, é o campeonato, e nós temos que enfrentá-lo e tentarmos fazer o nosso melhor, quem sabe buscando uma decisão já na rodada seguinte. Boa noite, Dorival. Boa noite, Mendonça. Mário Kempis aqui do TVC Esporte Clube. Queria primeiro perguntar para o Mendonça, depois para o Dorival. Mendonça, mais uma vez o melhor em campo, mais um gol. E parece que você vive o melhor momento desde que você chegou no Ceará. Queria que você pudesse falar realmente sobre esse momento e por que o time demorou tanto em encaixar, se realmente foram as entradas do Vina e do Eric no segundo tempo. E para o Dorival, professor, infelizmente vou ter que tocar no assunto. O presidente Robson de Castro surpreendeu a todos com a coletiva ontem, falando sobre o episódio dos jogadores que foram para uma festa após o jogo. Queria saber o que é que você tomou de atitude sobre isso. Qual foi a sua atitude sobre se você concorda, se você não concorda, se esse lado pessoal é dos jogadores, e o que é que serve, o que serviu de motivação para o elenco que aconteceu? Muito obrigado. Boa noite. Assim, eu feliz, né, pelo momento que estou passando aqui no clube. Eu acho que, como eu já falei muitas vezes, venho trabalhando para isso acontecer, né? Ajudar meus companheiros, ajudar o Ceará o melhor possível dentro de campo, e está acontecendo. Agradeço a Deus por essa oportunidade que tenho. E assim, o time demorou porque o adversário estava bem fechado, né? A gente procurou, tentou, fez o trabalho que o professor pediu, mas no primeiro tempo a gente não conseguiu. Aí no segundo tempo, com a entrada do Eric, né? Entrou muito bem, graças a Deus. Menino que a gente vem dando muita força para ele porque tem muita qualidade. O mesmo Vina, já vocês conhecem ele, mas a gente pontua mais no Eric, né? Estava passando por uma fase que a gente deu muita força para ele, e graças a Deus hoje fez uma boa partida, nos ajudou também muito dentro de campo, e parabenizar o grupo todo, porque a gente vem, como o professor já falou, né, trabalhando dia a dia, sempre se esforçando ao máximo para conseguir os resultados que a gente precisa em cada competição. Assim que agora é descansar, agradecer a Deus pela oportunidade, pelos 3 pontos que nosso time conseguiu, e agora é pensar no brasileiro. Olha, eu vou pedir desculpas, mas eu não vou abordar esse assunto, porque tudo que for relativo à partida, eu fico à sua disposição, inclusive abro até uma possibilidade, mas é um assunto interno, eu prefiro deixar para que as soluções, né, de problemas como esse sejam resolvidos entre todos nós. Me desculpe. Professor, então eu queria que você pudesse falar sobre a escalação da equipe, que surpreendeu a todos, inclusive com o Richard, né, o goleiro, no lugar do João, o Vina no banco, que também foi, a gente não entendeu muito bem, mas se você pudesse falar um pouco sobre a escalação e principalmente sobre as mexidas no segundo tempo que modificaram a partida. Muito obrigado, professor. É tudo em cima de desgaste. Toda alteração ela é feita em cima de desgaste. Só para vocês terem uma ideia, às vezes a gente tem a impressão que o próprio goleiro ele não sente, e que, de repente, estará sempre apto e pronto para uma rodada seguinte. E o próprio João disse que, se tivesse que jogar essa partida, isso depois de comunicado que ele não atuaria, que se ele tivesse que atuar essa partida, na seguinte ele pediria para ficar fora, tamanho o desgaste emocional que o atleta recebe. Então, não sei se vocês perceberam, mas ao longo da partida foram a lesão do Messias, em seguida um pedido do Richard, né, de uma alteração, porque a equipe está se entregando, ela está se dedicando ao máximo, e a recuperação é muito curta. Os nossos campeonatos, me desculpem, mas se continuarmos assim, nós vamos arrebentar a maioria dos nossos atletas, e isso tem acontecido em todos os clubes praticamente. São raros os que estão tendo, ou que não estão passando por um momento como esse. Então, para a gente está sendo muito complicado, muito difícil. Nós temos aí, acredito que uns 6 a 8 jogadores fora de combate. Hoje, mais o Messias. Ainda tenho que saber a situação do Richard para ver se foi uma saída apenas por um cansaço ou por alguma coisa que tenha acontecido. E nós temos que trabalharmos dessa forma. Ao contrário, nós estaremos correndo um risco muito grande, como tem acontecido. Então, alguns atletas que nós não estamos conseguindo
fazer com que, de repente, fiquem fora de uma ou duas rodadas, acabam tendo um complicador. Então, nós temos que conviver com esse fato. Não temos como mensurar aquilo que acontecerá no final de semana, quem estará em condições, mas eu estou procurando seguir à risca tudo aquilo que me é passado pelo departamento físico, fisiológico, para que nós erremos o mínimo possível nesse sentido. E você viu, eles entraram, foram importantes, assim como aqueles que iniciaram também foram importantes, buscando a melhor condição da partida. Não conseguimos os gols na primeira etapa, fizemos um jogo muito franco. Isso descaracteriza um pouco a forma da gente jogar. Nós precisamos evoluir um pouco mais nesse quesito, onde nós tenhamos um pouco mais de posse, rodando um pouco mais, para que a nossa equipe se posicione para defender e, ao mesmo tempo, esteja posicionada para finalizar o ataque, o que não tem acontecido. Então, quando nós temos uma transição ou um contra-ataque, nós estamos chegando com poucos elementos, e quando a nossa equipe está aproximando da grande área adversária, a bola já está voltando. Então, isso daí está fazendo com que o jogo fique muito franco, e foi isso que aconteceu no primeiro tempo. Na segunda etapa, nós trabalhamos um pouco mais a bola, aproximamos um pouco mais nossos jogadores, tivemos triangulações, trocas, tabelas, 1-2, e chegamos por várias vezes à frente do gol adversário. Então, eu acho que é isso que nós estamos buscando, esse equilíbrio, para que não tenhamos um jogo tão desigual. Dorival, boa noite. Vladimir Max, repórter do Diário do Nordeste. Pela primeira vez na Sul-Americana, o Ceará poupou realmente alguns titulares. Essa vai ser uma tendência? Você acredita que o Ceará vai ter que priorizar a Série A do Campeonato Brasileiro em algum momento da temporada, já que é um campeonato que realmente o clube necessita ficar na primeira divisão? Ou você vai pensar jogo a jogo, dependendo do que a fisiologia lhe indicar, ou você vai já ter uma prioridade entre Sul-Americana e Campeonato Brasileiro? Obrigado. Não, nenhuma prioridade. Nós temos que jogar partida a partida. Vocês veem que nas duas partidas em que nós jogamos lá fora e fizemos uma viagem, né, ao longo da madrugada, chegando aqui praticamente 7, 8 horas da manhã seguinte, nós tivemos dificuldades, né? Mesmo que não tenhamos deixado de correr, de enfrentar, de buscar, sendo um time guerreiro, vibrante, mas não foram os resultados que nós gostaríamos. Então, nós temos que pensar numa outra situação, porque o nosso campeonato é o Campeonato Brasileiro. Nós não podemos nos esquecer disso, ainda que sejamos competindo com ótimas possibilidades nessas duas competições, mas a nossa competição, a mais importante, é o Campeonato Brasileiro, e nós não podemos abrir mão. Eu acho que nós ainda estamos apenas no início e temos que nos atentar para esse fato. Por isso que houve a necessidade hoje de uma mudança brusca, como pode ser que aconteça no final de semana. Vai depender muito dos resultados, porque o acúmulo de jogos é que tem desgastado demais. Nós jogaremos aí pelo menos 16 partidas, como se fossem 10 partidas por mês. Então, digamos, já jogamos 2, seriam 10. As 12 próximas seriam no período de um mês. Desculpe, até a 12ª partida seria no período de um mês também. Então, nós vamos assim, jogando praticamente 10 partidas em 30 dias, ou seja, a cada 3 dias em campo, sem ter a possibilidade de uma recuperação total. Em momento nenhum eu vou conseguir treinar esse time. Serão mínimos os períodos que teremos de treinamento e menores ainda os períodos de recuperação. Então, nós vamos ter que pensar muito bem. Por isso que podem se preparar aí para surpresas, para escalações inesperadas, porque não tem como você manter de uma rodada para outra. Obrigado a todos. Obrigado, professor. Obrigado, Mendonça.